Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos e agora o capítulo 4, Princípio Vital, Seres Orgânicos e Inorgânicos, a partir da questão 60. Todo o universo é composto, na parte material, pelo fluido cósmico universal. Então, tudo que é matéria tem como origem esse princípio, que ele vai se modificando conforme a necessidade e a interferência dos espíritos, para que, formando a matéria, sirva de instrumento para a nossa evolução. Esse é o fluido cósmico universal, base de toda a matéria, elemento fundamental. Junto com o fluido cósmico universal, nós temos o princípio inteligente, que é o espírito, é imaterial. Esse espírito, ele comanda com o seu pensamento tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, a matéria agregada, né, os planetas, os animais, tudo que existe no universo é consequência da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus, que é espírito imaterial. Então nós percebemos que o universo é formado desses dois elementos. Mas agora, Kardec questiona os espíritos sobre a matéria em si. E aí você tem uma distinção muito clara entre matéria orgânica e matéria inorgânica. O que seria matéria orgânica? É aquela que tem vida. O que é a vida nesse aspecto? O que nós queremos dizer com matéria com vida? São os seres que eles se desenvolvem. Então você tem o ser que nasce, cresce, se reproduz e depois morre. Esse é o processo que a matéria orgânica tem um prazo de validade. Então, ela vai se deteriorando ao longo do tempo e a morte é inevitável. É o que acontece com o nosso corpo, que é matéria orgânica. E matéria inorgânica é aquela matéria inerte. Então, o ar, a água, os minerais são matérias que também vêm do fluido cósmico universal, mas que elas estão estáticas, né? Uma pedra não se reproduz, ela existe. Já um animal se reproduz. Então, essa é a diferença entre matéria orgânica e matéria inorgânica. Agora, existe um elemento que transforma o fluido cósmico universal, que compõe a matéria inorgânica, em matéria orgânica. Se nós analisarmos o nosso corpo físico, nós vamos encontrar muitos átomos de carbono, entre outros elementos. E o átomo de carbono também é base para o minério, para o carvão, que depois de milhões de anos se condensa a ponto de se endurecer tanto que vira diamante. Então, é o mesmo átomo, mas que tem funções diferentes, né? O que modifica esse átomo num conjunto que o transforma na matéria orgânica, que é a base do nosso corpo? É o fluido vital. Então, o fluido vital é com uma energia que, agregada à matéria, dá vitalidade à matéria. Ele não é bem um novo elemento. Continuamos com dois elementos no universo: o princípio inteligente, que é o espírito, e o fluido cósmico universal, que é a matéria. O princípio vital, o fluido vital, ele é como um catalisador. Quem já estudou química sabe que para que as experiências químicas possam ser realizadas, é preciso que tenha um agente, um catalisador. Vamos entrar na experiência química da dona de casa. Quando ela vai fazer um bolo, ela vai colocar diversos elementos ali: o ovo, o leite, a farinha. E para que esse processo ocorra de uma forma plena, que haja o resultado seja o bolo, é preciso colocar um catalisador, que é o fermento.
O fermento ele vai modificar, ele vai interagir com os outros elementos para que o bolo se construa. Então, isso é uma experiência química. E no nosso corpo, na matéria, esse catalisador que transforma matéria inorgânica em matéria orgânica é o princípio vital. Então, é um fluido resultante do fluido cósmico universal que vai trazer vitalidade. Então, a matéria orgânica é o fluido cósmico universal associado ao fluido vital, que aí você tem a vida. Então, como exemplos, as plantas, os animais, nosso corpo, tudo isso são resultantes dessa união do fluido cósmico universal e o princípio vital que vai trazer a vida. A ciência vem tentando descobrir uma forma de ativar esse fluido, mas não conseguiu. Tá? Nós ainda não temos o conhecimento para criar a vida. Né? Então nós colocamos lá numa bacia todos os elementos que compõem uma molécula orgânica e vamos misturar, vamos dar um choque nela, enfim. Vamos fazer diversas experiências, mas ela não vai ganhar vitalidade, porque isso ainda está longe do nosso alcance, do nosso conhecimento. O fluido vital, ele vai transformar matéria orgânica, matéria inorgânica em matéria orgânica. E ele é a base da vida. Nos traz essa condição de existir. Muito bem. Esse assunto é abordado nas questões 60 até a questão 67. Tá? É essa a base do estudo de hoje. Então, é preciso compreender que a vida orgânica ela é gerada através da matéria, que é o fluido cósmico universal, associada ao princípio vital. Então, na evolução, nós temos matéria, aí matéria mais princípio vital, que seria a matéria orgânica. Então, nós temos as plantas que crescem, elas nascem, elas crescem, elas se desenvolvem, elas se reproduzem. E depois nós vamos ter um terceiro elemento, a união do princípio inteligente. Então, nós vamos ter fluido cósmico universal, que é matéria, mais fluido vital, que transforma em matéria orgânica, mais o agente, que é o espírito, que é esse que vai conduzir a matéria, que aí nós estamos falando dos animais. Então, a resultante da evolução nos leva a isso. Leon Denis faz essa analogia, né? Ele diz que ao sermos criados, nós vivemos no mundo mineral, depois no vegetal, para depois chegar no animal. Né? Ele faz essa analogia da evolução, para que nós compreendamos o processo de construção do ser. Mas é preciso distinguir bem os elementos. Tá? Matéria e princípio inteligente, ou espírito, são os elementos primordiais do universo. O resto é variação da própria matéria, inclusive o fluido vital também é uma variação da própria matéria. Então hoje era o que nós tínhamos para colocar. Na semana que vem nós vamos falar de vida e morte, que é uma continuidade na questão 68. Vamos fazer a nossa prece, nos deixando envolver pelos fluidos balsamizantes que vêm da nossa casa de oração, dos trabalhadores coordenados, dirigidos por Mãe Maria, que está sempre presente em cada atividade que realizamos, mesmo nesses momentos de afastamento em que a nossa casa se encontra fechada. Este ano foi muito difícil. Tivemos dificuldades a partir do mês de março, não podendo nos reunir, mas temos que agradecer ao Pai que os trabalhos assistenciais foram mantidos com a ajuda de cada um. E só nos resta elevar o pensamento a Deus e agradecer. Agradecer a Mãe Maria,
aos trabalhadores da nossa casa, que unidos conosco foram nos intuindo e auxiliando para que as atividades pudessem ser realizadas apesar do afastamento. E que mantivéssemos no nosso coração esse sentimento de fraternidade e amor que nos possibilitou continuar assistindo às famílias necessitadas e realizando esta obra de caridade que é o amor em ação. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela vossa presença, pela vossa luz. Que possamos percebê-la em cada instante da nossa existência e colocar esse amor em prática, em evidência, em cada ato, em cada atitude que a vida nos oferecer. Muito obrigado, Senhor, pela nossa casa que nos acolhe, pelo nosso lar, pela nossa família e por momentos como esse, Senhor, em que podemos sentir a vossa presença. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, afastando os maus pensamentos, nos trazendo segurança e paz. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.